Bom dia, pessoal. Eu sou a Vanessa, do marketing da GoToBiz. Sejam muito bem-vindos ao nosso Smart Meeting. E hoje, então, nós vamos falar sobre um assunto super relevante, né, para as empresas, que é de workloads ligados à nuvem de alto desempenho. Nesse Smart Meeting, a gente vai discutir como as empresas podem evoluir ambientes legados para uma nuvem mais moderna, resiliente e orientada à performance. Agora eu passo a palavra para o nosso especialista, Luciano Rocha. Muito obrigada. E aí, pessoal, bom dia para todo mundo, tá? Vamos, vamos começar, tá? Vamos lá. Um roteirinho rápido para vocês entenderem. Isso aqui é como se fosse um overview também, né? Então a gente vai começar falando do problema, vamos tratar da solução, vamos falar de metodologia, né? Vamos falar a ponte, né? Que é alguma conexão entre os nossos problemas e a metodologia para usar ela para resolver nossos problemas. E depois os outros slides a gente vai detalhando, tá? Então aqui tem um bom detalhamento, então eu vou começar bem a alto nível, né? E à medida que a apresentação vai passando, a gente vai aprofundando cada um dos itens, tá? Daí tem um caso especial ali, tem algumas questõezinhas ali, nossas, até de, ah, não vou dizer assim prática, mas um momento para a gente introspectar tudo que a gente está falando e aplicar num caso num testezinho, num caso de exemplo que eu estou trazendo, tá? E depois como é que a gente torna isso mais prático, né? E como todos os conceitos e o que a gente falou aqui, como que no final como é que se viabiliza isso, como é que a gente enxerga isso, né? Tá? Então esse é o nosso objetivo da reunião hoje aqui, tá? Se vocês tiverem alguma questão, eu tenho bastante slide, tá? Mas se tiverem alguma questão, alguma coisa, vamos lá e vamos conversando, tá? Primeiro, começando então, gente, então, a questão central, o desafio executivo além da tecnologia, né? Que a gente está falando aqui, né? De levar workloads legados para uma nuvem de alto desempenho, né? A primeira coisa que vem na nossa mente, né, é somente a questão financeira, né? Tipo, vamos orçar, deixa eu ver se é viável, né? Mas o que a gente tem que pensar, né? Quando uma organização opera em um parque relevante de workloads legados, o problema não é apenas tecnológico, é competitividade, eficiência operacional, risco, crescimento, né? Não é migrar legados para a cloud. O objetivo é transformar workloads legados em uma base operacional de alto desempenho, né? O que a gente precisa hoje no mercado? Vamos esquecer tecnologia, esquecer TI, a gente precisa da capacidade competitiva para o negócio, né? Então, sempre quando a gente está pensando em tecnologia, geralmente nos leva a uma feature nova, alguma questão nova. E a gente entende que hoje, com as novas capacidades, é muito mais que isso, né? É mais resiliente, mais escalável, mais sustentável, tem mais coisas aqui que nem está aqui, por exemplo, mais ágil, né? Para a gente poder acompanhar com um ambiente que permita novos horizontes, né? Então tem muita coisa aqui, né? E o nosso objetivo, né, isso levar essa conversa de um projeto de infraestrutura, né, para uma decisão de portfólio capital, né? Então, vamos lá, o que eu estou trazendo aqui que pode ajudar no negócio diretamente. Não é só deixar a aplicação disponível. Como que eu vou deixar essa aplicação sim disponível, né? Mas como que ela pode cada vez mais ser core do negócio, viabilizar novas ações de negócio e viabilizar mais dinheiro para a empresa, trazer mais capital, que no final do dia todas as empresas trabalham, a gente vive numa democracia, né? Toda empresa trabalha para conseguir dinheiro, né? A gente aqui trabalha para, né? Ou a gente tem muito uma lógica lá, eu estou me pagando, né? Então é a mesma coisa com software, com tudo, né? Tá. Vamos lá. O risco executivo mais importante. O maior perigo não é apenas a tecnologia, é cair nos extremos da decisão. Por exemplo, não vou transformar. Por quê? Porque por exemplo, pode ser mais cômodo, né? Eu estou numa necessidade iminente de renovação de infraestrutura
e daí eu vou ter que estou pensando numa cloud, mas daí eu vou ter diversos itens para viabilizar economicamente ou de outras formas, então é mais fácil para mim. Lá. Só que assim, ah, quais o que que eu estou perdendo? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que enxergar quando eu estou não transformando, né? Reserva os workloads legados por mais tempo. Mantém os custos ocultos e reduz a agilidade. Amplia progressivamente o risco operacional, né? Ou o outro extremo. Não, já que a gente está vendo que o futuro é nuvem, que vai ajudar a gente por diversos motivos, vamos de qualquer jeito. Vamos de qualquer jeito. O vamos de qualquer jeito é tão perigoso quanto o não ir, né? Que o vamos de qualquer jeito acelera a ida, só que sem critério nenhum, leva legado como ele está, lift and fit puro, né? Então todos os limites dele eles vão estar replicados num outro ambiente, né? E aumenta o custo estrutural e perde credibilidade. Por que que aumenta o custo estrutural e perde credibilidade? Porque a gente sabe, gente, isso é uma coisa, a gente não precisa esconder, né? Isso é uma coisa, acho que hoje em dia está claro para todo mundo. Se a gente for usar a cloud com todos os benefícios que ela traz, ela inclusive é viável financeiramente e traz muito benefício para as empresas. Mas se a gente for usar a cloud no modelo do legado, existe uma, não vou dizer que nada em tecnologia ah, é o tudo ou todo, né? Tipo, nada vai ser 100% ou 0%, né? Mas na grande maioria dos workloads, né, não faz sentido financeiramente. Então, o que acontece? E para fazer sentido no negócio, a gente tem que fazer ajustes. Então, a gente tem que transformar do jeito certo. Então, o que que a gente não busca? A gente não busca velocidade isolada, mas sim uma sequência correta, a alocação de capital e captura progressiva de valor. Então, a gente está buscando valor para o negócio, que eu falei, não é, comentei lá. Então, o que que essa nova plataforma que a gente está colocando, ela está trazendo que possibilita aumentar o valor do negócio? Como que funciona a minha alocação de capital? Né? Eu vou ter que alocar tudo pronto lá e depois usa ou não usa? Tipo, vamos lá, infraestrutura tradicional. Vou renovar o meu parque por 3 a 5 anos. É uma estimativa, a gente não tem como saber se o crescimento de fato vai ser aquele, ou vai ser menos, ou vai ser mais. Então pode acontecer num cenário bom, né? A empresa cresceu muito, deu tudo perfeito lá e a TI está completamente esgoelada, não tem mais capacidade para nada, que a empresa cresceu demais. Ou no cenário ruim, né? Eu investi um monte de dinheiro, a empresa não deu certo a estratégia de negócio da empresa, ela está lá muito menor do que projetado e eu paguei um dinheirão upfront lá, adiantado lá, por uma coisa que está sobrando um monte agora aqui. Então, cara, tem diversas questões que a gente pode pensar. Então, tá. Então, é importante a gente pensar na nuvem de alto desempenho. Então, o que ela vai trazer de fato para a gente? Maior resistência operacional, maior escalabilidade para o crescimento, né? Velocidade de mudança, eficiência econômica, né? O que eu estou fazendo aqui, a eficiência econômica, eu estou pensando sempre, claro, a gente sempre pensando melhor, né? Mas eficiência econômica no momento que tu tá simplesmente tá pagando pelo que está consumindo. Então, mas eu quero economizar, então vamos consumir melhor. O que que a gente precisa organizar, ajustar, alterar ou utilizar de forma diferente para viabilizar isso? E um que eu entendo que é um dos grandes diferenciais, principalmente da cloud, né, suportes a dados e inovação, né? Habilitação nativa de serviços, avançados em analytics, AI, integração de dados, né, que seriam viáveis no legado, né? Hoje, gente, para vocês terem ideia, eu hoje estou trabalhando em mais de 10 oportunidades de inteligência com dados, né? Que é uma coisa que tu fala para qualquer qualquer empresa que tu abordar, pelo menos eles vão escutar. Então, e a cloud hoje é praticamente essencial. Tu consegue, não vou dizer, como eu falei anteriormente, né? Não existe o todo ou tudo. Não é que no on-premise não vou ter como ter isso. Tem. Com muito, daí é muito, mas muito trabalho mesmo. Então acontece, aqui tu vai estar trazendo muitas tecnologias novas para uma administração no modelo, digamos assim, tradicional que, que não tem essa inteligência. Então vai tornar muito mais difícil o teu dia a dia, tá? Então, aqui, digamos assim, é o diferencial de cloud. Então, o que que a gente espera
quando a gente leva algum workload para a cloud. É isso aqui, né? E aqui ainda não está citando como título, pelo menos, por exemplo, as capacidades de integração, né, dos teus workloads, que torna tudo muito mais fácil. Tá? Uh, aprofundando um pouquinho aqui, quanto à lógica executiva da jornada, né, do projeto técnico à decisão de portfólio. Qual que é a pergunta errada, né? O que vai para a cloud? O quê? Cara, aqui o que vai para a cloud é só uma pergunta binária. Ali a gente não tem estratégia, não tem técnica, não tem nada. Então, é uma decisão, como a gente diria ah, antigamente, olha o dedo lá e aponta para o vento, né? Então, é um chute, né? E isso não é bom para o negócio. Qual que seria a pergunta certa? É uma pergunta estratégica, né? O, o que que a gente mantém? Olha só, eu começo falando em manter, ó. O que que a gente mantém? O que que a gente moderniza? O que que a gente substitui? Ou leva para a arquitetura algo? E em qual sequência? Né? Porque pode ser que nem tudo vale a pena ir para a cloud. Né? O que a gente mais tem encontrado nos ambientes atuais são modelos híbridos. Por exemplo, vai para uma indústria, por exemplo, geralmente a indústria é um ambiente que tem que ter alguma coisa on-premises. Ah, a máquina que gerencia o portão de embarque do não sei o quê. Então, tu vai ter a trabalhar no modelo híbrido. Então, a gente, apesar de querer ir para a cloud e querer ir com tudo, porque a gente enxerga de diferencial, a gente tem que ir com o que faz sentido. Né? Modernizar, foca em eficiência. Racionalização, substituir. Então, a gente tem que avaliar, a gente não pode mais pensar só em adquirir uma nova infraestrutura para manter o que se tem. Tá? A gente precisa ampliar nossa mente, porque a gente tem que avaliar que em algum momento a gente talvez tenha que antecipar um legado ou uma obsolescência de alguma aplicação. Né? E a arquitetura-alvo. Né? A gente tem que ter como base a arquitetura-alvo bem definida. O que acontece? A distinção transforma a discussão de tecnologia em uma agenda de portfólio. Por que a gente está falando isso aqui, alocação de capital? Porque a gente vai ter que olhar para a gente conseguir tomar essas decisões do que modernizar, o que substituir, o que manter, a gente precisa estar olhando para o que cada um, eu chamo de workloads, tá? Então, por exemplo, um RP, a gente usa muito, só abrindo um parênteses aqui, gente, tá? A gente usa muito conceitos de well architected, não sei se vocês conhecem, tá? Que é um formato da AWS, principalmente, de avaliação de workloads, que são um conjunto de entrega de alguma coisa. Por exemplo, um RP. Teu RP entrega uma coisa para tua empresa, mas teu RP conecta num file server, esse file server faz parte do entregável desse RP. Então é um workload, é um conjunto de estrutura que faz um entregável. Então a gente tem que olhar para cada um desses workloads e fazer todas as avaliações que a gente vai ver aqui na sequência. A gente vai vamos 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 ir vendo e aprofundando, tá? A resposta, né? Uma metodologia estruturada. Para evitar extremos, que é o que a gente citou lá em cima, não transformar ou transformar errado, a gente precisa substituir a intuição, né, que é o dedo lá no vento, lá, por um modelo, um método. Né? Como é que funciona esse método? Então, a gente sai do cenário de risco de decisões binárias, né, que causa paralisia, medo de mexer, né, porque a gente não está com base em um template de avaliação ou em alguma coisa de mercado que já foi testada. A gente está num chute. Ou na imprudência, uma migração lift and shift, sem critério. Transformando isso em uma abordagem, né, que eu trago aqui como uma abordagem madura, né, que elas são isso aqui é muito baseado em nosso conhecimento do que a gente executou de mercado, nossa parceria com os players de cloud, né? É uma jornada estruturada, 4 movimentos, tá? Que eu vou falar logo na sequência ali, de segmentação à plataforma-alvo. Filtro rigoroso. Então a gente tem 3 testes executivos que a gente vai trazer abaixo também, né? E a decisão de portfólio, não. Alocação de capital baseada no valor real. Então, isso aqui é o que a gente vai começar a abrir aqui na sequência, tá? Como que é a jornada correta, né? Do legado rígido à plataforma de alto desempenho? São 4 etapas. Claro, as etapas se subdividem, né? A gente não pode transformar uma coisa
também tão complexa quanto são nossas infraestruturas hoje, em uma coisinha, em quatro questões, né? Mas, objetivando aqui, tá? Segmentar o legado, tá? Classificar a natureza de cada carga. Cargas core de negócio, limitadores de crescimento, alto custo ou risco operacional, baixo valor estratégico e candidatos à desativação, né? Aplicar os 3 testes, tá? Que daí aqui a gente está trazendo quais são os 3 testes, tá, gente? É um teste econômico, um teste de desempenho e um teste estratégico. Tá? Definir a sequência, né? Então, se eu levo, já está definido anteriormente lá, já está segmentado, já foi aplicado testes, qual a sequência, né? A gente sempre busca aqui, né, uma matriz de impacto e risco, né? Qual o maior impacto para o negócio e menor risco ou dificuldade. Então, quanto mais perto ela tiver do maior impacto para o negócio e menor risco, né, digamos assim, a gente colocando em quadrantes 1, 2, 3 e 4, quanto mais perto ela tiver do quadrante 2, que seria o maior impacto para o negócio e menor risco ou dificuldade, mais prioritária ela é para nós, né? E construir uma plataforma-alvo, né? Então, onde que a gente pensa lá de automação, observabilidade, arquitetura escalável, resiliente, integração nativa com dados e AI, FinOps, governança de custos, segurança e compliance de Zero Trust, né? Aqui, por exemplo, no campo de plataforma, você tem o item lá FinOps e governança, né? Todo mundo que está indo para a cloud vê isso, né? Vamos lá, numa infraestrutura tradicional, a gente passa correndo lá para aprovar milhões, porque a gente está aprovando para 3 a 5 anos, né? Então tu já fez o investimento, depois não adianta mais tu ficar preocupando se é pouco ou muito, aquilo que tu aprovou, tu vai ter que te virar com aquilo, né? Na cloud o modelo muda. Na cloud é um modelo de consumo. Então, se eu estou consumindo mais ou consumindo errado, ou usando arquiteturas que são mais custosas em vez de arquiteturas que são mais baratas, né? Tem um custo-benefício melhor. Né? Então a gente tem que começar a acompanhar isso de perto todo dia, exatamente para ir tomando essas ações para o financeiro estar sempre dentro do aceitável para o negócio, né? Tipo, o custo-benefício de cada um dos workloads da empresa. Né? Abordando aqui, falando agora um pouquinho sobre o primeiro item ali que a gente trouxe, a segmentação do legado. Tá? O legado, como a gente falou lá, que é um risco, como a gente pensa que ele como um bloco único, né? Aqui a gente traz um modelo que a gente aplica muito aqui, que é uma segmentação em 6 grupos, né? Workloads que sustentam o core, né? Workloads que limitam o crescimento, workloads com alto custo operacional, workloads com elevado risco tecnológico, workloads com baixo valor estratégico e workloads que não justificam a transformação. Né? Aqui seria o objetivo descontinuidade. Então, a gente tem que segmentar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é segmentar cada um desses workloads. Tá? Só vou trazer aqui um parênteses, um modelo técnico disso. Tem muita gente que gosta de enxergar o fluxo, não sei o quê. Então, o modelo técnico de como que a gente processa isso, tá? Esse modelo técnico a gente pegou da própria AWS, que é muito similar ao que a gente aplica, tá? Então, no modelo técnico lá, tu tem, ó lá, tu tem primeiro a parte de determinação, ó, ponto de migração. Então, a gente vai realocar, vai ser um rehost, replataforma, repurchasing, né, refactoring. Então, cada um dos itens nos leva a um modelo de implementação, tá? Mas, fora isso, né, voltando lá para cá, né? Então, a gente falou um pouquinho de segmentar o legado, agora aplicar os 3 testes, né? Os 3 testes. Vocês vão ver, cara, que eu estou trazendo aqui muita coisa bem objetiva, né? Para a gente saber, a gente segmentou o legado, aplicar 3 testes. Primeiro teste, viabilidade econômica. Esse é, vamos lá, viabilidade econômica. Esse é um teste que, em teoria, é legal, né? Existe uma tese financeira defensável para transformar esse workload, né? Uh, este
Por exemplo, aqui, do financeiro é a parte mais fácil, mas, por exemplo, aqui, que outros benefícios a gente tem quando move esse, esse workload? Né? Eu não estou falando só, eu continuo falando de dinheiro, mas, por exemplo, estou falando aqui de benefício para o negócio. Ele em cloud, eu vou conseguir, por exemplo, eu vou conseguir diminuir a latência para atendimento dos meus clientes, eu vou conseguir ter mais escalabilidade, eu vou conseguir implementar métodos de inteligência. Então, aqui tem várias questões que podem trazer. A gente está falando em tecnologias ou em serviços, mas na realidade que agregam valor financeiro para o negócio, né? Elasticidade de desempenho, né? Então, isso aqui, como é que está meu workload lá? Ganhamos uma plataforma mais eficiente e responsiva ou apenas mudamos a linha de custo? Né? Ou valor estratégico, que esse valor estratégico eu considero como um dos mais importantes. Né? Mesmo sem ROI imediato, a transformação é essencial para o futuro. O workload sustenta a receita crítica, experiência do cliente ou inovação que o legado impede. Continuar com o workload do jeito atual custa mais para o negócio do que transformá-lo. Né? E daí, gente, vem uma perguntinha para vocês. Eu ia gostar se vocês pudessem, de repente, responder no chat para mim lá o que vocês acham. Né? Na sua organização, qual dos três testes seria mais desafiador de se aplicar? Né? O teste econômico, o teste de desempenho, o teste estratégico. Se importam de colocar no chat para mim ali? Eu queria ver o que vocês pensam com relação a isso. Tem respostas? Tem respostas? Ainda não, o pessoal tá tímido. Ó, Legal. Temos duas ali. Vou seguir com essas duas. Vamos lá. Então, vamos lá. Ah, a gente está falando de três testes, né? Econômico. Ó, justificar investimento financeiro versus continuidade do legado. Né? Então, o teste econômico é você comparar o preço do, da tua infraestrutura onde que ela vai estar, né? Então, se a gente for pensar, não existe nada no mundo, como eu falei, né? Não existe uma resposta que vai ser 100% das vezes, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês? Na maioria das vezes, o teste econômico, que é o financeiro, né? Tu consegue ter rápido, né? Tu vai lá, o meu custo para a renovação do data center em 3 anos é 3 milhões. E o meu custo dessa arquitetura em cloud aqui vai ser, por suposição, 2 milhões ou 4 milhões. Né? Então, consegue uma comparação. Ah, mas Rocha, a gente tem que trabalhar os pontos de modernização, a gente tem que ver isso como serviço. Sim, sim. Isso são fatores que complicam o teste econômico, mas ele ainda é realizável. Tu vai precisar de um técnico envolvido, né? Um cara para ler a infraestrutura, propor transformação, fazer um assessment, mas ele é viável. O teste de desempenho é o que não incomoda ninguém de TI. O teste de desempenho, né? Tu vai analisar teus workloads, projetar teu workload do lado lá, toda a tecnologia já traz seu SLA, seu tempo, então é um teste direto, né? Mas o teste estratégico, vamos lá, gente, traduzir o valor técnico em imperativos para o negócio. Então vamos lá. Quando a gente está, por exemplo, eu quero contratar uma coisa nova, né? Eu quero contratar uma coisa nova. O cara da TI, ele vai olhar as features. Normalmente o cara da TI olha as features, vai lá, olha só, esse que tem essa feature nova que vai dar isso, que vai dar aquilo, não, não, não. O financeiro olha o valor. Ah, mas tá mais caro, tá mais barato, não sei o quê. O time de vendas, ele vai olhar. Geralmente o cara que é mais voltado para o negócio é o time de vendas, né? Porque o time de vendas, ele tem que conseguir colocar isso no mercado, então ele tem que conseguir apresentar o diferencial. Se o time de vendas não conseguir apresentar o diferencial, ele não vai vender. Então,
como que a tecnologia, a gente conseguir dizer que aquela tecnologia que estava no teu ambiente on-premises, como que ela está dando o drive estratégico, né? O valor estratégico, ou na cloud, qual vai ser o novo valor estratégico dela, geralmente é o mais impalpável, que tu não tem base, né? A tua base, normalmente é um estudo ou uma, digamos, um predicado de negócio ali. Então, geralmente, o teste estratégico, né, para te conseguir mandar para o cliente, ele é o mais difícil. Claro, pode ter uma ou outra empresa onde que outros testes sejam mais difíceis. Por exemplo, uma empresa que, por exemplo, tem uma estrutura, uma empresa muito pequena lá, que não tem a gestão dos seus equipamentos, só disponibiliza, mas não tenha conhecimento, contratou um suporte, o suporte entra só de vez em quando, não vai conseguir nem tirar esses números, vai ser ruim para ela. Então, cada momento de cada cliente pode trazer um momento diferente, mas normalmente, na grande parte, o estratégico é o mais difícil, gente. Aqui eu estou trazendo, se alguém tiver alguma coisa para falar, pode falar, tá, gente? Vamos lá, não precisa ser um monólogo aqui, tá? Eu estou correndo só porque são muitos slides, né? Mas a gente podemos ir conversando, tá? Ah, aqui eu estou trazendo para vocês, tá? Um, um testezinho, um cenário, para gente fazer um teste do que a gente viu agora há pouco. Olha só. Digamos assim, meu RP tem 10 anos, né? Sustenta 60% da receita, então ele é crítico para a empresa, né? 60% da receita passa por ele. Mas a sua rigidez limita o lançamento de novos produtos digitais. A infraestrutura on-premise precisa de renovação urgente, né? Qual a decisão correta? O que a gente tem que fazer aqui, gente? Qual seria a recomendação executiva, né? Transformar agora, modernizar antes, manter híbrido, substituir, né? Teste econômico. Então vamos lá. Seguindo ali. Teste econômico. O cenário atual, o cenário fecha a conta, o custo de modernizar compensa o investimento no on-premises? Vamos lá. Vamos pensar nesse cenário econômico aqui. Compensa, né? Se tu for olhar assim, porque ele sustenta 60% da receita, pensando pelo lado só de receita, pô, esse sistema aqui é super crítico, né? Ele sustenta. Mas de desempenho. Eu não vi nenhuma menção aqui com relação ao desempenho, né? Só o que eu vi ali é sua rigidez limita o lançamento de novos produtos digitais. Então, onde é que está o problema aqui? No teste estratégico, né? Por quê? Ele é crítico para o futuro, na verdade, gente. Sustenta 60% da receita. Mas a gente tá, ele já é antigo e ele está limitando o crescimento de negócio. Então, ele está limitando o lançamento de novos produtos digitais. Então, a gente temos aqui uma aplicação que, para mim, não passaria no teste estratégico, né? Então, o que a gente tem que fazer agora, né? É uma decisão de negócio, né? Olha só, aqui nem tá, por exemplo, manter híbrido, né? Manter, digamos assim. Se eu manter, eu resolvo a curto prazo. Só que eu estou trazendo, provavelmente, aqui um problema futuro para a empresa, porque esse limite ele não vai desaparecer, ele só vai se amplificar, né? E se a gente esperar demais, o que acontece com o que a gente espera demais, né? A gente acaba tendo que, além de gastar muito, já ter tido impacto no negócio. Geralmente o que a gente espera demais, a gente espera até ele impactar no negócio. Ele gerar um problema maior, esse problema virar uma dor muito grande, daí a gente tem que gastar um monte eminentemente, sem planejamento, para sanar. Então, o que que eu faria, tá? O que que eu faria? Eu, eu, Rocha, eu trabalharia no modelo de modernização, tá? Eu trabalharia no modelo de modernização. Ah, mas Rocha, eu posso ficar tranquilo agora por o próximo ano se eu deixar ele assim? Sim. Então, para mim significa que eu tenho um ano para modernizar, né? Eu não iria trabalhar no modelo de manter, eu trabalharia ele no modelo de modernizar, né? Vou colocar para vocês aqui. Não sei se vocês podem colocar se tiverem ali, que é bom para mim saber, tá?
se vocês tiverem alguma tese ou quiser colocar alguma coisa, o que vocês colocariam? Porque é uma abordagem que a gente pode seguir em outras conversas depois mais profundas, né? Porque aqui eu estou sendo bem, digamos assim, a grosso modo, né? Não estou trabalhando o exemplo específico de vocês ou o caso específico de vocês, tá? Mas desses cenários aqui, eu trabalharia no modernizar antes este cenário. Pode ter cenário que a gente leva a manter híbrido, outra que a gente tem que substituir, né? Mas eu entendo que um RP de 10 anos ele não deve ser fácil para a gente transformar agora, como se fosse uma eminência, né? Manter híbrido eu ia continuar com problema e substituir é muito complexo, né? Para a gente uma coisa tão enraizada na empresa. Então eu ia querer, eu sou mais do manter o que eu conheço. Então, tem problemas, tem, mas eu conheço esses problemas já, então eu posso tratá-los, do que substituir por outra solução que pode, provavelmente tem outros problemas que eu desconheço daí, né? Mas claro, como eu falei aqui, nada é absoluto. Meu exemplo deste caso, com as informações que eu tenho deste caso. Pode ter algum outro software que seja obrigatório substituir, porque não tem mais como, né? Ele já se, ele, nesse cenário aqui, o software ainda não me parece obsoleto, né? Mas pode acontecer no caso do software estar completamente obsoleto e não valer mais a pena mesmo manter. A questão para isso tudo que eu falei agora, até adiantei um pouquinho ali, a questão disso tudo ali é o time, né? Por exemplo, estamos com uma decisão de investimento nesse momento. Bom, meu hardware minha garantia encerra daqui a 2 meses, pá. Tu não tem um ano para pensar, né? Não tem que ser agora. Planejamento para breve, o melhor momento, né? Renovação prevista para os próximos 12 a 18 meses. Então tu consegue trabalhar, tu consegue planejar, e daí tu garante que tu vai ter o melhor aproveitamento de custo, vezes definição de melhor plataforma, melhor modelo de competitividade para o negócio, entrega de valor para o negócio, né? Não no momento, infraestrutura estável ou recentemente renovada, tá? Então, aqui são os 3 ciclos. Eu acho sempre melhor trabalhar no ciclo B, né? Mas o ciclo A a gente resolve também, faz parte. O que acontece? O planejamento tem que ser mais intenso, a execução mais intensa, né? Para a gente chegar lá. Teste 1 de viabilidade econômica, gente. Olha só. A pergunta correta não é se cloud bruta é mais barata, mas se o cenário entrega valor real. O que acontece? Cenário A, manter tudo como está. Infraestrutura direta, custos ocultos de suporte, esforço operacional elevado manual, custo de disponibilidade de lentidão, risco tecnológico acumulado, né? E ociosidade de infraestrutura estrutural fixa, né? A gente contrata um monte para 3 a 5 anos e daí vai usando aos poucos. No início, né? Cenário B, mover como está. Eu acho este o menos recomendável na maioria dos casos. Replica ineficiências para nuvem, né? Custo mensal OPEX frequentemente maior, sem ganho de elasticidade real, desperdício potencial da plataforma. Por que eu coloquei aqui como maior parte das vezes, gente? Cara, eu estou numa iminência de ter que renovar tudo. Tenho que renovar. Então, eu renovo ou mudo para cloud? Cara, na maior parte das vezes muda para cloud. O que a gente tem daí? Mas Rocha, daí tu vai aumentar muito o meu custo, porque se eu só mover assim, eu já fiz uma análise, vai ser 2 vezes o valor que eu iria gastar nos 3 anos para um ano de cloud. Sim. Se tu migrar isso e manter no as is, no modelo as is, sim. Né? Para mim isso significa que a gente tem que ter um plano, uma avaliação. Primeiro uma avaliação tudo aquilo que eu falei é válido, tá? Daquele step do workload, o que já viabiliza o financeiro no momento imediato, o que eu tenho que transformar para viabilizar, o que eu vou manter. Então a gente continua tendo que ter todas aquelas respostas. Mas do que com aquelas respostas, a resposta for migrar, o que eu faria? Né? Eu acelerar logo depois da migração, eu já, e durante até para a execução da migração, a gente tem que ter o de acordo do cliente para os próximos passos de modernização. Que logo após a migração a gente entra iminentemente. Para quê? Para reduzir essa diferença de financeira ao longo de alguns meses, para ela não ser tão grande e a gente conseguir recuperar na linha do tempo. E o cenário C, né?
modelo alvo otimizado, comparação relevante de precisão, arquitetura eficiente, automação de serviços iniciados, uso inteligente de eletricidade, paga por uso, né? Menor esforço operacional recorrente, consumo disciplinado de recursos, né? O teste 2, elasticidade e desempenho. Essa aqui é perguntas sempre objetivas, né? Elasticidade de consumo. O workload só ficar com capacidade parada, o superdimensionamento, a dificuldade técnica para ajustar recursos conforme a demanda real, o modelo atual gera desperdício de infraestrutura, desempenho operacional. O workload limita o tempo de resposta ou a experiência do usuário. Existem gargalos de throughput que afetam o negócio. A disponibilidade atual está abaixo do necessário. Geralmente, tá? A gente tem algumas respostas no modelo tradicional, tá? Geralmente a gente tem várias respostas tardias das empresas com relação a isso. O que eu quero dizer com resposta tardia, né? A gente muitas vezes tem até o dado, só que a gente não tem times ou capacidade para a gente conseguir ficar acompanhando esse dado correntemente. Então, o que acontece? Quando a gente vai olhar depois que teve um incidente. Velocidade de evolução. A arquitetura atual torna qualquer mudança lenta ou cara. O risco de deploy impede atualizações frequentes. Há dependências complexas que travam a inovação. Tá? Então, isso aqui geralmente é uma característica do mais que se amplifica quando a gente está no modelo on-premises, né? Então, a pergunta executiva. Ao transformar esse workload, ganhamos uma plataforma mais eficiente e responsiva ou apenas mudamos o custo para outra linha orçamentária? Então, eu estou trazendo valor ou é só dinheiro? Valor estratégico. Gente, aqui eu tô sendo, a gente está sendo assim, ó, frontal, tá? Aqui é frontal. Quando a transformação é mandatória, mesmo sem ROI financeiro imediato. Tá? Sustentação de receita, canais de venda ou faturamento críticos. Satisfação, retenção e jornada do usuário. Proteção crítica, redução de risco, vulnerabilidades, falhas operacionais graves, obsolescência, tecnologia sem suporte ou fim de vida, né? E habilitadores para o futuro. Inovação em produtos habilita com novos produtos digitais, dados e AI. Como eu falei no início, cara, se eu falar de dados e AI, todo mundo sempre enche a sala. Quando a gente vai falar de jornada de dados, inteligência com dados, sempre enche a sala. Né? Por quê? Aqui está o grande diferencial do negócio e a gente tem que estar na cloud na maior parte das vezes. Tá? Analytics avançado, inteligência artificial. Framework de decisão. Impacta diretamente a jornada do cliente ou canais de receita? Quando há riscos iminentes de obsolescência, falha crítica, como habilita a inovação, o legado atual que o atual bloqueia tecnicamente? Quanto custa? Qual o custo da oportunidade de não modernizar agora? Então, não estou olhando qual que é o custo de eu migrar, estou olhando qual que é o custo pelo negócio de eu não modernizar. Você tem que a abordagem da pergunta continua sendo dinheiro, só que ela está orientada ao negócio e não simplesmente uma comparação de banana com maçã, né? Alguns workloads não serão transformados porque fica mais barato. Serão transformados porque continuar com eles custa mais para o futuro do negócio. Então a gente para de olhar simplesmente no dinheiro do agora. Ah, eu vou renovar o data center, eu vou migrar para cloud e eu começo a olhar, beleza? Eu trazendo para esse novo modelo o quanto eu potencializo economicamente a minha empresa. Inovação on-premises, camadas de decisão, janela de decisão estratégica. Transformar, ó, modernizar seletivamente, transformar alvos críticos para um modelo híbrido ou cloud native, né? Migrar agora, workloads que exigem elasticidade imediata e escala. Tipo, cara, hoje tu está no modelo on-premise e tu já está sofrendo com isso está te impactando no negócio, migra. Porque aqui tu vai na cloud e isso é um dos pilares da cloud. Então, tu não precisa pensar migra, né? O que permanecer ou estabilizar? Workloads estáveis onde a renovação faz sentido econômico, né? Então, a gente já sabe ali. Quando renovaram? Ó, então ali, ó, hardware atingiu a final de vida, então tu já apropriou o custo, já usou, né? Ou o custo de manutenção supera o valor do ativo. Qual o custo de errar? Renovar hardware para um workload obsoleto aprisiona capital por 3 a 5 anos desnecessariamente, né?
De fato, a gente não sabe hoje para onde que é o futuro da empresa, a gente sempre espera que vai crescer muito, né? Mas isso não quer dizer que tu tem que aprisionar dinheiro lá, né? Que tu pode investir em outras coisas mais core para o negócio da empresa. Como decidir? Não decida pelo equipamento, decida pelo destino da aplicação. O hardware é consequência, não causa, né? Inovar sem redesenhar, ganhos versus riscos. Gente, o que se ganha? Por exemplo, aqui, mantendo continuidade operacional, garantia sem mudanças bruscas de arquitetura. Previsibilidade de custo, prazo nos custos e processos conhecidos. Menor ruptura imediata para as equipes técnicas e de negócio. Então, acontece. O... eu mantenho o que eu tenho como está, só vou renovar, beleza, eu tenho alguns ganhos aqui. Quais que são os riscos? Vamos lá, olha os que se assume. Que as coisas que geralmente a gente não bota na conta, né? Um novo ciclo de amortização, vai estar preso mais 3 a 5 anos. Né? Prolongamentos necessários de workloads legados que deveriam morrer. Então a gente manteve tudo, né? Tanto o que está estável quanto o que está ruim. A gente amplificou muito a nossa ociosidade estrutural, né? Porque tu tá empregando dinheiro para uma coisa que tu vai usar até 3 anos, então tu já teve que empatar capital sem necessidade. Menor flexibilidade para responder a picos de crescimento. Então tu não tem aquela necessidade que tu contém na nuvem, ou disponibilidade, né? E o mais importante ali, o atraso na monitorização e captura de agilidade digital. Então, aqui, cara, nesse último aqui, gente, tem o grande diferencial de negócio, que é o quanto a infraestrutura, teu parque tecnológico potencializa o teu negócio ou não, né? Então, aqui tem muito dinheiro que a gente não enxerga. Segmentação para o ciclo de inovação. Então, permanecendo on-premise, então a gente tem 4 grupos, né? Migrar em horizonte próximo, modernizar antes de migrar, substituir ou aposentar. Estou passando rapidinho aqui, que a gente já tem pouquinho tempo, tá? Mas esses são os grupos que a gente precisa usar para tudo, tá? Princípio executivo da decisão. O que eu transformo primeiro, tá? Workloads que fecham a conta imediatamente. Tá? Então, se fechou a conta, já direto já leva. Boa viabilidade econômica, ganho relevante de desempenho, alto valor estratégico, complexidade administrável. Transformar com modernização prévia. Workloads de alto valor, mas tecnicamente inaptos para migração direta. Né? Alto valor estratégico, risco elevado, então do as is, né? Necessidade de simplificação. Manter temporariamente workloads estáveis, onde o custo de transformação supera o benefício. Permanecer on-premise ou colocados. Baixa vantagem de transformação, elasticidade operacional, latência ou compliance específicos. Então, esse cara aqui é uma, por exemplo, assim, se for por custo, não está fechando o custo, não leva, manter temporariamente. Substituir ou aposentar, né? Então, aqui a gente está trocando por novos SaaS, novas tecnologias muito mais modernas, né? Baixo valor estratégico, alto custo de manutenção e baixa aderência futura. Então, isso aqui é digamos assim, linhas de raciocínio para a gente saber se a gente faz ou não faz cada um dos itens, né? E tudo isso que eu falei para vocês, gente, tudo que a gente tratou, tudo que a gente conversou acima e o que a gente está chegando até agora, ele resulta numa matriz executiva de decisão, né? Só que eu estou trazendo para vocês um exemplo, né? Então ali no workload legado, então a gente ali traz todos os workloads, né? E as análises dos 3 pilares, que é o que a gente comentou lá: viabilidade econômica, potencial de elasticidade e valor estratégico. Tá? Então, o dinheiro fecha, a elasticidade, a velocidade da cloud, o potencial que a cloud vai, é alto, ou o valor estratégico já foi mapeado, que é um dos mais difíceis e é alto, então transformação imediata. Né? APIs, o outro workloads, APIs de novos produtos. Então, a gente, com base em todas aquelas perguntas e questões que a gente falou antes, a gente monta essa matriz. E daí acontece, a nossa decisão fica muito simplificada, porque ela deixa de ser simplesmente valor, ela tem valor, né? Aqui, o financeiro ainda está aqui, né? Mas ela começa a considerar outros 2 pilares que por muitas vezes a gente não enxerga ou não consegue justificar. Só que do momento que a gente leva nesse formato, fica muito fácil para o nível executivo tomar decisão.
Então, muitas vezes a gente muda pelo menos algumas decisões, tá? Depois da tomada de decisão, o que vai, se vai ou não vai, o que que a gente tem? Do plano da operação. A cloud também não é só a maravilha dos sete mares. Ela também traz algumas questões que a gente tem que observar, né? Então, por exemplo, assim, você lembra que lá no início eu falei que a gente tem, muitas vezes, tem um ambiente híbrido, a gente está trabalhando com premises e cloud, e por incrível que pareça, talvez na maior parte das pessoas aqui, o que está acontecendo, a gente está tendo um on-premise e mais do que uma cloud, né? Então, o que acontece? A gente tem uma parte da visibilidade fragmentada. Tu tem lá uma parte na Azure, uma parte na AWS, uma parte no teu on-premises, né? Teus dados dispersos, né? Tu tem uma governança descentralizada, né? A operação manual e lenta, né? Dependência de intervenção humana, provisionamento, scaling, troubleshoot. O que acontece? Isso aqui é um novo mundo. A gente não tem mais, por exemplo, quando tu está trabalhando no teu on-premise, tu pode ter o especialista da tua empresa lá para algumas tecnologias, mas quando tu está falando de cloud lá, tá falando 2.000 tecnologias de uma, mais 2.000 da outra, tu não tem como conhecer tudo para saber se o teu cenário economicamente é o melhor, financeiramente é o melhor, tua arquitetura é a mais disponível ou não. Existem várias arquiteturas válidas, né? E dependendo de cada configuração do pilar lá, ela muda o financeiro, muda a disponibilidade, né? Falta de padronização e tempo de resposta lenta. Então, isso aqui a gente traz, né? Então, por isso que a gente não pode simplesmente transformar sem planejar. Né? Ó, transformar a arquitetura sem modernizar a governança é apenas criar uma nova forma de complexibilidade. Né? Então, sim, eu digo assim para vocês, vale muito a pena migrar para a cloud, mas a gente tem que olhar todos os pontos da cloud, não só a migração, quanto depois a governança, visibilidade, operação, padronização e tempo de resposta. Para assim a cloud conseguir entregar para os clientes todos os benefícios, tá? Gente? E o que acontece? Como é que a gente faz isso? Né? Eu trouxe aqui um exemplo de nós, tá? Então, nós GoToBiz, né? A gente tem uma solução de que vai exatamente atua ela foi criada, isso já fazem 13 para 14 anos, né? É uma solução composta por pessoas, processos e tecnologia, né? Que ela foi idealizada exatamente para trabalhar essas questões de visibilidade única, onde a gente consegue consolidar o parque do cliente, né? Governança automatizada, lá então vocês têm automatizações, né? Então, por exemplo, ali tu pode ter por exemplo, a gente sempre na nossa solução aqui a gente tem AI, tá? Junto com ela. E ela fica avaliando o ambiente. Por exemplo, assim, ela pode chegar no final do mês e dizer, olha só, a máquina que tu tinha alocado quando tu fez teu lift and shift lá, ou quando tu modernizou e tu trouxe para essa outra máquina, tu já modernizou tanto que se tu trocasse por essa outra Y máquina aqui, tu ia economizar $300. Né? Então, já tem uma automação de cover. Ou tem um disco que foi alocado e não está mais sendo usado. E daí a nossa inteligência, olha, esse disco tu não usa mais de 30 dias. Vamos criar um processo de automação lá para discos que eu não uso há tanto tempo, a gente já tirar eles do ar, ou uma máquina que não está sendo usada. Então, tu pode criar vários processos de orquestração e automação inteligente. Né? FinOps integrado, então FinOps com inteligência integrado, compliance contínuo, né? E performance monitoring. Então, acontece, a gente tem Nós hoje, não sei se vocês sabem, todos, a gente é centro de excelência em cloud, tá? Das principais clouds aí que tem, certificado pela cloud, tá lá e principalmente na AWS, na Azure, nosso nível de parceria é praticamente o mais alto que existe, digamos, um abaixo do mais alto, se for o caso. Tá? Então a gente trabalha sobre todas essas etapas aqui. Então, geralmente, quando a gente vai no cliente e ele está com essa necessidade de migração, no final a gente leva ele para lá e depois a gente passa conjunto com essa solução, a gente agrega no time deles a quatro mãos, né? E passa a atuar em conjunto com o time nessa governança ali para facilitar o dia a dia dele, de todo mundo, tá? Mensagem final. Tá? E eu espero que, assim, ó, aqui é o que eu espero ter conseguido conquistar com vocês hoje, tá, gente? A gente não está propondo uma migração indiscriminada, espero que vocês tenham percebido isso. A gente está propondo uma transformação para uma plataforma de alto desempenho e que vocês consigam usufruir dessa plataforma de alto desempenho. Não adianta essa lógica, eu tinha uma máquina no meu on-premise, eu levei essa máquina para a nuvem, olha só, eu estou na nuvem, eu estou isso. Não, cara, só, vamos lá.
Vamos lá. Uma coisa é tu estar consumindo nuvem e a outra é tu usar todo o potencial da nuvem. Então, a gente está aqui para auxiliar as empresas parceiras a extrair o potencial, o verdadeiro potencial da nuvem. Tá? E não é só levar para lá, não é só gerar consumo de cloud, é gerar valor para o negócio, resiliência operacional, sustentabilidade econômica. Próximos passos imediatos, né? Validar a segmentação, aplicar os 3 testes, né? E definir ondas e business case, né? Para estruturar execuções de execução e métricas claras, com captura de valor e governança. E aí, pessoal, a gente foi todo mundo meio quietinho, né? Mas o que eu tinha para mostrar hoje era isso.